Olá, gente! Estamos aqui, né, no nosso podcast E Agora Jung, com a convidada mais que especial, nossa formadora, fundadora do IGEP, a Simone Magaldi, eu, Bárbara Peçanha, e a minha querida colega, analista em formação, Ivi Alves. Estamos aqui hoje para falar sobre sincronismo e sincronicidade. Mas para a gente falar disso, a gente tem que entender alguns conceitos teóricos do Jung para chegar nesse assunto. Então, a professora Simone, ela vai explicar para a gente alguns conceitos importantes sobre questão de consciência, inconsciente, para a gente chegar no tema da nossa conversa hoje. Se bem-vinda. Obrigada por estar aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço de estar com duas pessoas queridas que eu adoro. Mas vamos lá. O tempo é curto, então a explicação vai ser superficial, vocês me desculpem. Mas é o seguinte: tempo e espaço são da consciência. Eles não existem na realidade física, tá? Portanto, no inconsciente não existe o tempo e espaço absolutos como existem na nossa consciência. No inconsciente, o tempo e espaço são relativos. Nós podemos estar em qualquer lugar e em qualquer tempo. No inconsciente, podemos viajar para o passado, para o futuro, para qualquer lugar, inclusive, tá? Na consciência, não. Na nossa consciência, nós estamos presos no aqui, no agora e no presente, tá? E onde estamos. Ponto. Mas isso é uma necessidade humana. O tempo e o espaço foram criados pelo ser humano para que a gente não ficasse doido, porque senão não haveria civilização, não haveria desenvolvimento da consciência, tá? Então é bom que a gente entenda isso né, a priori. Tempo e espaço são conceitos criados pela consciência. E a causalidade, né? Toda vez que nós fazemos alguma coisa cujo resultado é sempre o mesmo, nós vamos engendrando uma lei, né? Toda causa engendra uma lei, porque o efeito deve ser sempre o mesmo. Então, causa, efeito, lei. Quando uma coisa não engendra o mesmo efeito, e aí tem alguma coisa diferente que a gente precisa entender melhor. Então, nós chamamos isso de conexão acausal ou coincidência significativa, tá? Isso é sincronicidade. Mas, que mais? Fala aí, Maria Ivanilde, o que você quer É, saber? então, eu estou aqui mais para ouvir, porque essa é uma aula maravilhosa e que a gente, mesmo aqui, estudando Jung já há algum tempo, muitas vezes a gente tem essa dificuldade em diferenciar a questão do evento sincrônico e da sincronicidade. Mas quando você fala em causa, lei, e você fala em tempo e espaço, que são leis da física, a gente fica pensando também que isso é muito maior. É uma coisa muito maior. Não é simplesmente, eu encontrei a Bárbara ali. Nossa, Bárbara, olha, que coincidência, né? Não, não é coincidência, é sincronicidade. Vocês já devem ter ouvido alguém falar sobre isso, né? Então, se conta pra gente qual a diferença entre sincronicidade e evento sincrônico. Tá bom. Então, vamos supor assim, você pensou muito na Bárbara a semana inteira. E aí, Tempo todo. sem querer, encontra com ela lá no JEP. Olha que sincronicidade. E eu vou te perguntar: esse encontro mudou a energia psíquica? Esse encontro gerou alguma consequência significativa para você ou para ela? Você vai falar: não, a gente só ficou super feliz porque se encontrou, a gente é muito amiga. E aí eu vou Isso. dizer: então não é sincronicidade. Isso é um acaso feliz, porque nós estamos conectados.
no inconsciente coletivo, unus mundus, né? Todos Uhum. estamos conectados. E aí você pensar numa pessoa querida, você pensar em algum familiar, é muito normal, tá? E depois encontrar, isso faz parte da nossa conexão. Mas não é algo significativo. A palavra para sincronicidade é significativo. Tem que ter uma ocorrência significativa que mexa com a sua energia vital. E sempre tem que ter um psiquismo envolvido. Ou um psiquismo e um evento exterior, ou um psiquismo e outro psiquismo, ou vários psiquismos envolvidos e fatos exteriores, tá? Tá. Então, um exemplo. Você encontra, você pensa na Bárbara Dias, encontra com ela, e aí você, por exemplo, fica sabendo que uma amiga em comum que você gosta muito está doente e você é uma amiga muito chegada, muito querida e sabe que não pode deixar passar, precisa visitar essa amiga, tá? E vai visitar essa amiga e logo depois ela vem a falecer. Então, isso é um exemplo sincronístico. A Bárbara foi um meio de você se despedir de uma amiga muito querida e você precisava dessa despedida. Um E exemplo seria, bem mas simples. assim, se a gente pensar simbolicamente, então o sincronismo ele obedece a Isso Cronos. não é sincronismo. Isso é um evento sincronístico. A Não, gente esse é um evento sincronístico. Ele isso. obedece a Kairos. Ele Ele é um tempo do não obedece tempo. a psique. Pode ser fora do Ah, tempo, tá. fora do espaço, pode estar Nem dentro. Cronos, nem Kairos. Nem Cronos, Pode nem estar até dentro do Kairos. tempo, pode estar dentro do espaço. Ele obedeceu uma coincidência causal. Você não sabe a causa. Por quê? Qual foi? Né? O que levou? Né? Que coincidência louca! Você precisava encontrar essa amiga antes dela falecer. Vocês tinham coisas a colocar limpo para que ela fosse em paz e para você ficar em paz. Hum, Deu para entender? Sim. entendi. Agora, o evento que você falou de sincronismo ou sincrônico é um evento que não envolve ser humano de jeito nenhum, É um tá evento certo? mecânico, que ele envolve o É um tempo. evento da natureza, da Sim. natureza. Então, por exemplo, tem um vulcão no fundo do mar. Ninguém viu, não é conhecido, e de repente, depois de milhares de anos, ele entra em erupção e causa uma tsunami numa praia lotada. Morre um monte de gente, sei lá, ou não, tanto faz. Isso é um evento sincrônico. O vulcão entra em erupção, causa uma tsunami. Dois eventos sincrônicos. Eles estavam na mesma linha de sincronismo. Deu para entender? Sim. Não tem nenhum ser humano, a psique envolvida. Mas morreu um monte de gente. Mas o psíquico dessas pessoas não estavam conectados. Algumas pessoas dizem: mas um evento sincrônico pode virar um evento sincronístico. Então, deixa eu explicar. Uma coisa é uma coisa, um evento de sincrônico ou de sincronismo está aqui. Uma pessoa ou várias pessoas podem intuitivamente, neste caso, sentirem que vai acontecer uma tragédia e vão correr dessa praia, hum? Porque sentem uma premonição de tragédia. E algumas pessoas se salvam. Aí você está vendo.
Fala, tá vendo? O evento sincrônico gerou uma sincronicidade. Não, são dois eventos distintos. Um é o evento sincrônico, o outro é uma sincronicidade gerada por uma tsunami. O psiquismo dessas pessoas captaram a tragédia causada por um evento sincrônico. São dois eventos distintos. Deu para entender? Hum? Sim, Mas não é que um virou o perfeito. outro. Um é uma coisa, o outro é outra coisa. Tá? Tá Uhum. certo? Agora, o indivíduo intuitivo, ele capta muito mais as coisas. E aquele que é sensação, ele mete a cabeça na parede, né, do aviso, vamos dizer assim, da sincronicidade, e não percebe, ele é difícil de se dar conta, né? E, Simone, você acha que o processo terapêutico ajuda a gente a perceber esses eventos sincronísticos na nossa vida? Você acha que isso acaba sendo um processo de compreensão de como essa ordem que a gente não tem como explicar acontece com a gente, como indivíduo no mundo? Com certeza, Eu acho. né? Porque é assim, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos supor que a tipologia é uma cruz, né? O objetivo da análise é fazer com que os tipos vão ficando cada vez mais próximos, com que essa cruz fique cada vez menor, com que a diferenciação da nossa tipologia fique cada vez menor, menos equidistante, tá certo? Então, que eu não fique tão distante da minha função inferior, que é o caso do Jung. Ele era intuitivo, por que que ele trabalhou tanto a sensação? Por que que eu brigo tanto com a Ive para fazer arte, arte terapia, para trabalhar com a sensação? E ela resiste tanto, né, dizendo que não tem habilidade, que não sei o quê, né? Ela não cozinha, ela não faz arte, ela não é nada sensorial, né? Fica na intuição. Não, vamos trabalhar esse sensorial, a função sensação, porque senão cada vez fica mais distante. Você não, você é uma pessoa totalmente sensorial. Você está toda hora pintando, você está desenhando, você está criando, né? Sim. Então, vamos trabalhar um pouquinho o outro lado, né? Isso é análise, né? Trabalhar as polaridades, trabalhar os outros lados, né? E trabalhar a mandala, porque a mandala traz muita coisa, né? Que a gente vai ver que vai dar na sincronicidade, porque ela revela uma série de coisas do inconsciente e a gente vai ver que são sincronicidades, que depois acontecem. Sim, Então, a sincronicidade é um evento que vem do psíquico, normalmente em sonhos, e que depois acontecem. Mas também pode andar para trás, porque como é fora do tempo e do espaço, e pode andar no tempo para frente e para trás, né? E aí você pode descobrir coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, ninguém sabe como foi a morte de uma bisavó. De repente você sonha com essa morte e depois vai ver, alguém vai perguntar para um tio idoso e ele vai revelar que foi desse jeito mesmo. É muito interessante. E o Jung fala que, né, essa é uma das ferramentas que nós devemos trabalhar na análise, né? Então, é a causalidade, porque nós estamos aqui. Então, nós devemos fazer um histórico do paciente, uma anamnese. Tem muita gente que o indivíduo chega no consultório, primeira sessão, já vai perguntando dos sonhos, né, Ive? E aí, a gente vê muito isso nas supervisões e tal. Fazer o que com os sonhos? Você não conhece a vida do indivíduo, como é que você vai trabalhar o inconsciente dele se você não conhece a consciência dele?
né? Então, a gente precisa conhecer a história do paciente, ver se não tem falhas, essas falhas são muito importantes para conhecer o ego, né? O Uhum. complexo de ego. Depois, a gente tem que ver o sentido teleológico, que é o processo de individuação, como foi o chamado na vida dele, né? Como se deu o chamado, né? Como se revelou o mito do significado na vida dele. E depois a sincronicidade. Quais foram os eventos que aconteceram na vida dele que mostram a sincronicidade? Porque com todo mundo acontece, né, pontos em que a sincronicidade aconteceu, mostrando qual é o nosso caminho. Porque a sincronicidade, ela vem muito para nos colocar no nosso processo de individuação. Seria uma conexão do self, né? O self O nosso mandando, daimon. o nosso daimon falando assim, é esse o caminho, né? E assim, tem que ter aquela coisa bíblica, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque senão a Hum. gente passa por cima e não. Por isso que, Passa assim, eu fiquei pensando, percebido. o processo terapêutico como esse lugar da gente verbalizar essas situações e entender, né, como as coincidências com propósito mudam toda a nossa direção, às vezes, de vida, né? Hum. Eu E acho a outra, importante, desculpe, porque sim, mesmo com a Ive já aconteceu isso muito com cliente, né? Ela tem cliente nos Estados Unidos que a gente viu, né, no casamento, quantas sincronicidades aconteceram até a separação deles. sim. Exatamente. A outra coisa que eu estava vendo é que, além do processo terapêutico, né, a gente pode perceber que esses eventos, que essa sincronicidade, ele pode aparecer em momentos difíceis, em momentos de decisão. Você falou dos sonhos, né, que para mim é assim crucial. Eu tenho sonhos assim reveladores o tempo todo, que eu tenho até medo de sonhar. Mas que quando as coisas acontecem, eu dou muito mais importância ao evento. Porque uma coisa é você saber que isso existe, outra coisa é você passar por ele. Né? E você acreditar que realmente essa que não é que é um evento causal, mas que essa causalidade ela vai precisar de uma questão psíquica, vai precisar da questão do inconsciente, que o inconsciente coletivo vai agir nisso, para você entender. Não é simplesmente dizer, ai, Bárbara, eu pensei em você, olha a sincronicidade. Não, coincidências às vezes existem e nem todas as coincidências têm a ver com eventos sincrônicos, né? Então, assim, Com penso que sincronicidade, não evento sincrônico. é o Como evento a seria gente o come bola. encontro. O evento seria o encontro e a Uhum, sincronicidade todo o processo. Né? uhum, uhum, Que eu entendi, porque é um dos conceitos mais interessantes, a meu ver, de Jung, em que ele fala assim de tudo. Ele fala de tempo, ele fala de espaço, ele fala de física, ele fala de psique e ele fala, inclusive, de inconsciente coletivo, que é onde se processa tudo isso. Então, assim, você pega todos os conceitos de Jung e tá nesse conceito de sincronicidade. Tem a história do besouro, né? Que eu queria uhum, ouvir de vocês. Uma coisa é ler, outra coisa é ouvir. Conta pra gente uhum, se aquela história do besouro com Jung. uhum. Então, a história do besouro, ela é bem complexa para entender, porque você precisa saber de algumas coisas que não são narradas ali. Quando tem aquele evento, a mulher é uma pessoa muito inteligente e muito racional. Então, entrar em análise, onde a gente trabalha com simbolismo, com sonhos, com narrativas metafóricas, para uma pessoa muito racional, é muito difícil. E aí o que acontece? Um besouro bate na janela. E aí ela está contando um sonho sobre uma joia que ela ganhou e ela raramente trazia sonhos. Dessa vez ela trouxe que ela havia ganho uma joia que parecia um escaravelho e tal. Nesse instante, na janela, bate um besouro querendo entrar. É preciso saber, e aí que está o pulo do gato, que um besouro nunca bate numa janela querendo entrar. Não é da natureza.
desse inseto, desse bicho, querer entrar. Ele só quer sair de um lugar fechado. E aí os dois se espantam, porque o que está fazendo aquele besouro querendo entrar? E nisso o Jung abre a janela, ele voa para dentro e o Jung pega o besouro na mão. Os dois se espantam. Ele entrega o besouro para ela e diz: aqui está a sua joia preciosa. Hum? E aí ele explica para ela, né, a espécie do besouro, né, da Cetonia aurata, que era um besouro comum, né, brilhoso, tal, que lembrava a joia a que ela se referia. Mas o lance aí é saber, e os dois sabiam, que o besouro jamais bateria numa janela para entrar num lugar fechado. Eu não sabia, e raras pessoas sabem disso. E não sabendo disso, ficamos sem entender por que sincronicidade. E só é sincronicidade porque ela contava um sonho de um escaravelho, que é um besouro, uma espécie de besouro, numa joia. E nesse instante aparece um besouro, do nada, num lugar onde raramente apareceria um besouro, e ele quer entrar, quando jamais ele quereria entrar num ambiente fechado. Daí o evento de sincronicidade. E tem a Um questão do valor evento, simbólico, né, Simone? isso, mas olha a palavra, evento sincronístico, não sincrônico, não de sincronismo, mas um evento sincronístico, tá certo? Né? Parece bobagem, mas muda tudo. Um evento de sincronismo é um evento que não envolve ser humano, não envolve psique. Então a gente não pode errar. E todo mundo erra. A maioria das pessoas erram. Gente que estuda, professores, eu já vi errando. E um evento sincrônico nunca vira um evento de sincronicidade. Sincronismo e sincronístico são coisas distintas. Um evento de sincronismo pode acontecer paralelamente a um evento sincronístico. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Então, a gente só tem que ficar atento a isso. Um envolve o ser humano, o outro não. Sempre rompe alguma coisa, o tempo ou espaço. Mas sempre, Ive, que você errou antes, quando você falava, rompe a causalidade. A Sim. gente não conhece a causa. E outra coisa, a gente, às vezes, leva anos para aquilo acontecer, tá? Como nos sonhos que vêm numa crescente de signos. Você sonha anos com aquele evento. E eles vão, isso aí é bárbaro e raro. Sonhos que vão crescendo, sabe? Você sonha a vida inteira com aquilo e ele se repete, mas sempre um pouquinho mais. Se repete, mas sempre um pouquinho mais, tá? Até que depois de muitos anos, pá, acontece, né? Às vezes são eventos que acontecem no sonho, na vida, vão se repetindo, que eu falo no meu livro de Pitágoras, né, que aquilo se repetiu minha vida em anos, 20 anos da minha vida, né, e, e eu não sei por que até hoje se repetiu, né, foi meu mestrado, fiz meu livro e até hoje se repete, eu não sei por quê. Hum, sei lá. Talvez no outro plano, quando me for, eu descubro por quê, né? Nem sempre a gente sabe o porquê. Ou Mas então tá as, esperando o pós-doc e o próximo livro. pois não sei, eu acho que tem coisa que não é só dessa vida, né? Porque quando a gente estuda Jung, entra na nossa vida um conceito chamado luminoso. Sim.
É um mistério Adoro. tremendo e fascinante. Eu estou arrepiada agora, porque a gente, que é o indiano, tem que se render ao mistério. É isso aí. Como Jung fala, abraça o mistério. Eu acho que isso daí é um dos maiores ensinamentos, essa frase. Porque a gente vai fazendo alguma entrega, né? Essa coisa do controle, né? Eu sempre acho que sim, que todo mundo entra para estudar Jung, e a maioria é muito cabeção, né? Muito focado, controlador, quer saber os mínimos detalhes. O pessoal, de um modo geral, é bem estudioso, mas a gente vai fazendo um processo de Nem entrega ao todo mundo, longo. né? Mas aqueles que são afim, uhum, É, os sim. que ficam até o final, A gente não para de estudar nunca, eu acho. sim, Mas assim, a gente vai Não, fazendo um movimento de entrega, porque a gente vai entendendo essa questão do controle, do não controle, entendeu? Mas exato. eu que queria agradecer, Simone, porque foi uma aula e tanto. É Uhum, né? Eu estava incrível, aqui pronta assim. para a aula, né? Não para uhum. falar sobre, mas para aprender sobre. Eu acho Mas bárbaro, né? Porque é que como a sincronicidade é como complexo, né? Ela vem quando quer, quando é necessária, e o complexo acontece quando ele quer, né? E você não tem controle nenhum, né? Então é isso, né, que você falou, Bárbara, né? Nós não temos na vida controle de absolutamente nada. Nós temos que nos render ao inconsciente e ao É mistério. verdade. a gente Uhum. pode perguntar para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast hoje e que vai ouvir, né, ao longo do tempo, para falar sobre eventos sincronísticos aqui embaixo, comentar, Fazer perguntas fazer para a gente voltar. perguntas, para a Uhum. gente voltar e falar sobre casos interessantes, relatos interessantes, né, e fazer esse desenvolvimento com o olhar junguiano, né, porque é sempre muito, que é um conceito do Jung. Então, assim, Sim. Inclusive sobre a morte, porque Jung diz: ninguém morre sem saber. Nós somos preparados para a morte, mesmo que seja simbólica. Aspectos nossos que precisam morrer para a gente mudar a direção da nossa vida. Isso é fato. Uhum. Experiência própria, né, Bárbara? A gente tem é, experiência sobre essas em mortes quantas, né, simbólicas aí. quantas vezes não morremos nessa mesma vida, né? Uhum. Exatamente. Com certeza. Uhum. Então E tá, muito bom gente. estar aqui, né? Um prazer maravilhoso estar aqui com nossa amada mestra, salve, salve, né? E que tem essa disponibilidade de se render ao ensinar, porque isso só pessoas muito especiais sabem fazer. E outras pessoas também têm que saber aprender. E a gente está aqui no momento em que a gente quer aprender. E é por isso que a gente ama a nossa mestra. E assim, e puxa saco mesmo. Eu sei que você não gosta, mas a gente puxa saco mesmo. A gente puxa saco mesmo da Simone. E é para ela puxar nossa orelha. Que aí quando É, ela puxa então. nossa orelha, a gente caminha. Mas vocês sabem que eu faço porque eu gosto de vocês, né? Porque tem uma coisa, quando eu não gosto, todo mundo sabe, né? A pessoa sabe que eu não gosto, que nem pede, né, para fazer. A É gente te verdade. ama, Simone. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, gente. Cia. Tchau, Obrigada, gente. Ive. Comenta, curte aí, que é Façam para esse podcast ir perguntas, para muita gente, tá? E lembra que façam a gente tem muito mais outros podcasts aí com assuntos maravilhosos. Assistam os outros também, tá bom? isso aí. Beijos.